E vamos de atualizações do caso Vitória. Estamos dando agora a entrada na segunda fase do caso, onde já não é apenas aquela investigação que aponta pessoas, mas estamos em um outro patamar onde vai começar a reconstituição. Nesse vídeo nós vamos ver aí o Michael saindo da delegacia, chegando até o local para iniciar ali, e existe um porém, algumas informações adjacentes que até o momento que estou gravando esse vídeo saiu em poucos lugares da mídia. Antes de tudo, a gente começar aqui esse conteúdo, é lógico, eu preciso daquela sua ajuda, o like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? Não se esqueça, eu deixo também aqui no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para você não perder nenhuma notificação do que eu posto aqui nos meus demais canais, porque o YouTube anda bugado e não entrega para todo mundo. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar aqui com a informação que saiu no balanço geral e se liga só. O Michael foi transportado, ali para começar a reconstituição. Olha só. Atenção, secretário de Segurança chegando. Secretário de Segurança Municipal, é o secretário de Segurança de Cajamar, já ficou sabendo da história, ficou sabendo da situação, está chegando lá em Cajamar, vai falar com o delegado. Chega agora para poder conversar e aí ele está saindo, é isso, Letícia? Ele está manobrando o carro aqui, William, Thiago. Olha, tem alguns carros, inclusive descaracterizados da Polícia Civil, que também estão sendo manobrados aqui do lado de fora da delegacia de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. E a van aqui do Demacro, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Roberto Bergamini, mostrar pra gente. Olha só, eles estão estacionando aqui em frente ao portão da delegacia, onde justamente os policiais civis pediram para que a imprensa se retirasse. É justamente essa van que faz a retirada e entrada também dos presos. Eles já estão ali com uma porta aberta. Não consigo me aproximar mais do que onde a gente já está aqui, porque foi um pedido da Polícia Civil para que toda a imprensa se retirasse do pátio. Já há uma sinalização de movimentação aqui na delegacia, são vários policiais civis já posicionados aqui do lado de fora dessa delegacia. E também tem a informação de que essa reconstituição já aconteça nos próximos minutos aqui em Cajamar, com a chegada do delegado responsável pelo caso. Ele já está a caminho da delegacia. Esse último carro que vocês viram aqui nas imagens é do secretário de Segurança, do secretário municipal aqui de Cajamar, que tem dado algumas informações também, que tem atualizado sobre a investigação da Polícia Civil. E há também a expectativa de que os parentes da Vitória cheguem aqui na delegacia a qualquer momento. Foi isso que aconteceu nas últimas horas de ontem, quando os familiares foram acionados, quando teve a primeira informação de que o Michael havia confessado a participação aí nesse crime. Agora, a mãe do Michael também esteve na delegacia, foi um pedido do próprio preso, que está aqui na delegacia, preso temporariamente pelo período de até 30 dias. Ele, segundo a equipe de defesa, está com a mesma roupa desde o dia em que foi preso, há 10 dias. Então, essa solicitação foi feita por ele, foi atendida pelos policiais civis. Ele ficou um pouco mais quieto do que o normal depois da movimentação que aconteceu aqui na delegacia de Cajamar. Teria recusado uma das refeições. Agora há pouco chegou, inclusive, esse funcionário da empresa terceirizada que faz a entrega aqui das refeições, das alimentações. Então, a polícia deve fazer a retirada aqui do Michael a qualquer momento. A gente não tem a confirmação se é essa van aqui do Demacro que vai fazer esse transporte do Michael, mas também tem outras viaturas já posicionadas. A gente está aqui acompanhando toda essa movimentação da Polícia Civil. Do ângulo que eu estou, eu consegui ver pelo menos 5 policiais, 5 agentes conversando ali na entrada da delegacia. Agora a gente não consegue ver por esse ângulo da imagem, mas eles já estão ali dentro do distrito policial. Qualquer momento a chegada do delegado em viatura descaracterizada aqui do lado de fora do pátio da delegacia, e assim que o delegado chegar já deve ter essa retirada, encaminhamento do Michael para o ponto exato aqui de Cajamar, onde deve acontecer essa reconstituição do crime. William, Thiago.
Bom, e não é só esse ponto, né? Tem mais coisas aqui, né? Vamos seguindo aqui com a reconstituição, onde ainda ter mais alguns detalhes que nós vamos ver aqui. Rafa, ele está no local, lá em Franco da Rocha, de onde deve sair o pessoal da perícia para fazer essa reconstituição junto com os policiais. Então, primeiro momento seria essa entrevista coletiva para falar das provas e também dessa confissão que teria sido dada pelo Michael. À noite, já quase entrando na madrugada, assumindo que foi o assassino da Vitória. E agora, a possibilidade de hoje, temos essa reconstituição já para acelerar o processo, já que são 20 dias de investigação, para acelerar o processo, a reconstituição que pode sair. O pessoal sai daí, de Franco da Rocha, né, Rafa? Exatamente, inclusive utilizando aquele equipamento de scanner 3D, que é um equipamento que é colocado aí no tripé, que ele faz o mapeamento de toda a região para saber de onde que a pessoa pode ter vindo, para onde que ela pode ter ido. Então são dezenas de policiais que vão estar empenhados nesta terça-feira para que essa reconstituição seja feita então, tanto no local do possível cativeiro, quanto no local onde ela desceu do ônibus para ir até a casa quando ela foi arrebatada, quanto também, William, no local onde o corpo foi desovado. Então vai ser um trabalho intenso nessa terça-feira da Polícia Civil, daqui de Franco da Rocha, com apoio também de Cajamar, da capital paulista e de outras cidades da região, para que este trabalho seja feito o quanto antes. Enquanto isso, coletiva de imprensa que se mantém às 11h30 da manhã, ali na Demacro, sede que fica em Pinheiros, na capital paulista, zona oeste de São Paulo. Portanto, a polícia que está empenhada para tentar entregar esse caso o quanto antes. William, a gente lembra, tá? Várias provas foram reunidas e os celulares ainda continuam sendo periciados aqui mesmo na delegacia de Franco da Rocha para poder saber se tem alguma pasta que os peritos deixaram ali de lado, para saber se algo pode ainda ser recuperado para que este inquérito seja sustentado para entregar de bandeja para o Ministério Público daqui do estado de São Paulo fazer a denúncia então na Justiça. William, então lembrando, tá? A gente vai acompanhar, a produção da Record está aí empenhada também para saber de fato como é que vai ser feita ponta a ponta toda essa reconstituição no local onde tudo aconteceu. William. Reconstituição, Rafa, Cardinale, nossos telespectadores, e deve acontecer ainda pela manhã. Pois é, a informação que chega agora é que essa reconstituição pode começar às 10h30 da manhã de hoje. Ah, mas... 10h30 da manhã, daqui a pouco. Mas não tem a coletiva vai ser Demacro às 11h30. Então imagina a celeridade que está rolando as investigações e também as respostas que estão acontecendo. Repetimos aqui a informação, atenção, o senhor e a senhora estão acompanhando o Balanço Geral, a Record, que traz todos os detalhes da cobertura do caso Vitória. Michael assumiu, chamou o delegado para assumir que ele foi o assassino de Vitória. E segundo as informações, ele fez sozinho tudo. Duvido. A coletiva no Demacro. Eu duvido. E já fiz 2 vídeos citando isso, porque existem, ao meu parecer, no mínimo 7 pontas soltas sobre esse caso. Eu enumerei apenas 7. São bem mais, mas as 7 que eu enumerei já demonstram muitas incoerências. Inclusive, esse emaranhado de informações que foi divulgado em muitos portais, eu tenho uma suspeita com 99,9% de certeza, de chance de que seja certo, de que boa parte das informações quem vazou foram justamente os advogados do Michael, para apontar para outros indícios. Conforme foram saindo as provas, viram que não era bem assim, então o Michael teve que assumir aí a bronca pro lado dele e inventar essa história, uma história da carochinha, né? Pra colar aí, né? Que os dois, pra, assim, coincidir com as imagens dele, a prova que tinha contra ele no celular. Vai ser às 11h30, mas antes às 10h30, a reconstituição. Então, Michael vai sair de Cajamar para acompanhar os policiais. Ele deve sair de Cajamar para acompanhar os policiais que saem de Franco da Rocha, onde está o Rafael Ferraz,
para fazer essa reconstituição. Porque como é que eles vão fazer a reconstituição sem o Michael? Ele que vai ter que indicar. Não, o Michael, ele vai ter que indicar todos os pontos dessa cronologia do sequestro da Vitória, o período que ela ficou no cativeiro e o encaminhamento depois, o corpo levado para essa área de mata. Agora, William, o fato dele ter feito tudo sozinho, não é? É algo realmente que chama atenção, porque desde o início a gente está imaginando aqui, deve ter tido a ajuda de mais gente. Será que ele vai confessar o crime sozinho para livrar outras pessoas? Será que realmente ele fez tudo isso sozinho? E se fez, de que forma ele conseguiu, por exemplo, transportar o corpo, sequestrar, manter a Vitória no cativeiro durante esse período? São perguntas que serão esclarecidas nas próximas horas. Nas próximas horas, doutor Fábio Costa, advogado da família, especialista em direito criminal e que vai trazer detalhes para a gente aqui. Por exemplo, doutor, como é que deve ser feita essa reconstituição? Ela só pode ser feita com o Michael, porque ele é o conhecedor, ele que sabe como tudo aconteceu, a dinâmica do crime. Então ele deve ser levado também nessa reconstituição, não é isso? Exatamente, William. Pelo avançar do horário, eu acredito que talvez não seja feita hoje essa reconstituição, porque a reconstituição de todo um crime, de todo aquele trajeto, leva um determinado tempo, levando em consideração que vai ter uma coletiva agora às 11 horas da manhã. Mas como é que funciona a reconstituição? Polícia Técnico-Científica com a presença da Polícia Civil. Provavelmente nós teremos ali a participação da Guarda Municipal, até para poder fazer a segurança do local, presença do Michael, lógico, obrigatória, e também dos advogados, né, do delegado de polícia, toda a equipe de chefe de investigação. Então é um aparato de muitas pessoas para poder fazer a reconstituição. Essa reconstituição, ela será feita a partir do momento daquela imagem que ela atravessa a rua, está no ponto de ônibus e aí um carro passa e mexe com ela. Então eu acredito que a reconstituição comece desde aquele ponto até o final do ponto, né? E ali ele vai dar detalhes de como ele fez o arrebatamento, como ele arrebatou, se ele colocou no carro, onde ele colocou, de que forma ele colocou, se ele usou uma arma, se tinha outras pessoas. Então essa reconstituição do crime é muito importante porque a gente pode chegar nisso na motivação, caso ele não tenha dito na confissão dele o motivo, porque a confissão é uma parte e o motivo é outro, é perguntado para ele. Qual foi a motivação? Ele pode não dizer, mas o inquérito policial no relatório final, quando esse inquérito terminar, o delegado precisa fazer esse relatório e ali ele vai colocar a possível motivação que ele vai extrair dessa reconstituição do crime, William. Pois é, são 8h18. Para a reconstituição começar às 10h30, a movimentação já deveria estar acontecendo, ou seja, os policiais já deviam ter saído dos locais de Franco da Rocha para encontrar com os policiais de Cajamar. Pode ser que seja um pouco mais tarde, pode ser que seja amanhã, mas a reconstituição será feita. Do caso Flor de Lis, eu lembro que foi feita a madrugada toda, quem se recorda? Levaram-se horas e horas. Eu lembro perfeitamente como que foi no caso à época. Além disso, nós temos aqui mais algumas informações adjacentes que eu preciso colocar, que é conforme o Luiz Bate. Põe na tela BBT e vamos lá. Olha só o que diz aqui. Saiba mais sobre o conteúdo da confissão de Maicon. Você veio da onde? Ô, não entra com a câmera não. Cuidado aí. Também tiraram ele de lá, né? Lembrou? Tá no seu documento aí? Já levaram para residência. Vamos fechar, vamos pra baixo, tá? Tá a polícia, tá? Vamos fechar, vamos pra baixo, vamos fechar. Vamos fechar. Pensa o fedor, 10 dias com a mesma roupa. Abre pra nós. Você veio da onde? Complicado, né? A matéria diz aqui o seguinte nesse videozinho, o rodapé aqui. Deixa até o vídeo aí sem áudio.
diz o seguinte: após essa briga motivada pela chantagem, aquilo que eu disse, aquela questão... Bom, do começo aqui. Saiba mais sobre o conteúdo da confissão de Michael. Vitória subiu voluntariamente no carro de Michael, onde começaram a discutir. Após essa briga motivada pela chantagem, ele decidiu cancelar ela, com 2 peixeiradas, que foram desferidas dentro do carro. Depois de cometer a meliância, ele deixou o corpo dentro do porta-malas enquanto pensava em como esconder o cadáver. É o que está escrito aqui. Nesse momento há uma discrepância nas informações, pois ele havia afirmado que colocou o corpo no porta-mala, mas o corpo não estava enterrado. A polícia acredita que isso pode ocorrer porque ele pode estar protegendo alguém que o ajudou, mas essa possibilidade ainda não foi descartada. Ele confirmou que tirou a vida dela dentro do carro no banco do passageiro e depois transportou o corpo dela até o porta-mala. Michael relatou que despiu o corpo da Vitória porque o cadáver assim apodreceria mais rápido. Já já a gente vai ver aqui o Cabrini comentando isso e trazendo alguns detalhes a mais. Aí aqui o momento que ele foi tirado lá da cadeia. Tá caindo um toró aqui, vocês não têm ideia. Cabeça coberta. Cobertorzinho na cara do bonito, pra ninguém ver a cara dele. Tadinho do bichinho, né? Tadinho. Alguém dá aí um PlayStation 5 pra ele? Menininho de mamãe. Mimadinho de mamãe, né? Bom, vamos... Opa! Tá mudando aí pra canto errado, aí não dá, né? Vamos ver aqui a cobertura do Cabrini, o que ele falou sobre isso. Eu acho um tanto interessante nessa matéria aqui do Fala Brasil. Tem alguns pontos aqui. Vamos lá. A gente começa com informações decisivas sobre a investigação do caso Vitória. Caso der algum corte em algum momento, é por conta do copyright e direito autoral, beleza? Informações sobre Michael, o principal suspeito do crime e o único que está preso. O jornalista Roberto Cabrini tem detalhes do que ele falou à polícia nesta madrugada. Houve confissão? Não houve? Nós estamos com o Cabrini por telefone. Cabrini, bom dia. O que é que você apurou? Bom dia, Edu. Nós temos agora informações oficiais, informações em primeira mão. A confissão aconteceu nesta madrugada. O documento está assinado. Foi um longo depoimento. Ele deu muitas explicações, e o que ele conta é o seguinte. Bom, o primeiro ponto importante é o seguinte: ele agora confessou. Existe um documento assinado. Era uma confissão extraoficial, isso já circulava há alguns dias, mas faltava uma confirmação. Faltava uma confissão assinada enquanto documento. Isso agora existe. O que o Michael conta? Ele conta que há 1 ano e meio teve um relacionamento com a Vitória Regina, e nesse relacionamento, ele, segundo ele diz, ele começou a ser chantageado pela Vitória. E ele conta que nesse dia 26 de fevereiro, ele foi até o último ponto de ônibus, estava disposto a encontrá-la. Ele admite que perseguia outras jovens com as mesmas características, mas nesse dia 26 de fevereiro, ele foi atrás justamente da Vitória, no último ponto de ônibus. Não a encontrou. Ele só a encontrou quando ela estava caminhando em direção à casa dela. Eles moram muito próximos. A casa da Vitória fica uma distância muito próxima de onde fica a casa do Michael. Quando ele a encontrou, ela subiu voluntariamente, segundo ele afirma, que ela subiu voluntariamente no carro dele e que eles começaram a discutir. Depois a discussão seria da mesma origem, de que ela estaria ameaçando, que estaria chantageando. É o que o Michael sustenta. E aí, então, ele decidiu assassiná-la com 2 facadas. Foram 2 facadas deferidas de que ela teria morrido na hora, ainda dentro do carro. Logo depois, o que é que ele faz? Ele vai para a casa dele, essa casa que foi apontada como cativeiro. O corpo dela fica dentro do porta-malas. Ele se lava e ele trata, então,
de tentar ocultar o corpo. Aí é que entra uma discrepância no depoimento dele, porque ele diz que ele enterrou o corpo não foi encontrado nessas condições. Essa discrepância no depoimento dele leva a investigação a crer que ele pode estar, sim, protegendo alguém. Ele pode estar protegendo alguém que não tenha ajudado. Pode ser, talvez, esposa, talvez um amigo, não está claro ainda, mas não está descartada a possibilidade de Michael Salles ter protegido, estar protegendo alguém. O importante nesse momento é que ele assinou esse documento e contou essa história. Agora, Cabrini, você tem então essa informação que vem de dentro da própria delegacia, que ele assinou uma confissão. Ele fez algum pedido para assinar essa confissão antes? Ele realmente pediu para que a mãe dele fosse até a delegacia, para que ele conversasse com a mãe, com a família, antes da conversa com o delegado? Sim, essas são condições. Ele quer ver a mãe, ele quer ter um contato com a mãe. Com certeza isso entrou dentro do tabuleiro das conversas. Cabrini, outro detalhe importante que você nos conta em primeira mão, aqui ao vivo no Fala Brasil, sobre a confissão de Michael nessa madrugada, confissão que conflita com a fala dos advogados, que depois, mais tarde, disseram que ele não confessou e que ele não matou Vitória. Mas você fala de um documento assinado e é importante registrar, hein? Nenhuma pessoa que é suspeita é obrigada a estar acompanhada por um advogado quando é ouvido dentro de uma delegacia. Não é obrigatório. Isso pode ser questionado na frente depois no tribunal, mas você pode dar um depoimento sem a presença do seu advogado e isso é válido para o inquérito. Ô Cabrini, o Michael fala se ele mata a Vitória dentro do carro e depois ele retira o corpo dela e coloca no porta-malas, é isso mesmo? Exatamente isso. Que ela subiu voluntariamente no carro, e que eles discutiram mais uma vez que havia ameaças e que ele decidiu 2 golpes, 2 facadas e que o golpe fatal seria o golpe, a facada no pescoço. Agora, é bom a gente lembrar também que quando os advogados disseram isso, ele ainda não havia confessado. Os advogados saíram ontem lá na delegacia, afirmando que ele não havia confessado e, de fato, isso não tinha acontecido. Essa confissão só aconteceu hoje, no começo da madrugada. A conversa começou por volta das 11h30 da noite e terminou só de madrugada. Ele insiste e afirma que agiu sozinho durante todo o tempo, Cabrini? Ele afirma, ele sustenta que agiu sozinho, mas não está descartada a possibilidade de ter recebido ajuda de outras pessoas pela inconsistência. A inconsistência principal é essa, quando ele diz que o corpo foi enterrado e o corpo não foi encontrado nessas condições. O corpo não estava enterrado. Ele diz que despiu o corpo porque ele até usa uma frase que chamou muita atenção dos investigadores para que a putrefação fosse acelerada. É a frase que ele usou. E por isso ele tirou as roupas do corpo. Mas ele fala que ele enterrou e o corpo não foi encontrado nessas condições e ainda não se descarta a possibilidade de ele ter recebido algum tipo de ajuda. Mas ele sustenta que agiu sozinho. Lembrando, Cabrini, que você trouxe fartamente nas suas reportagens, né, todo o material encontrado no telefone de Michael, inclusive faca, imagem de arma e, inclusive, pesquisas, segundo a polícia, feitas a partir do telefone dele. Segundo os advogados de Michael, não foi ele quem fez a pesquisa, mas estão gravadas no telefone dele sobre como limpar um local de crime, como cortar o pescoço de uma pessoa. Você nos disse, Cabrini, que Michael teria já feito essa confissão extraoficialmente e que essa madrugada isso apenas se confirma no papel com a assinatura, ou seja, a polícia já... E isso confirma aquilo que eu falei, o amadorismo. A faca se usa e não... Aliás, ele estava com a faca assim, sendo que ela se usa assim, aquele tipo de faca. Amadorismo. Já tinha evidências claras sobre a autoria do crime. Foi um vai e vem bastante grande, porque para os advogados ele afirmava que não tinha falado nada, mas essa informação dele ter confessado essa oficialmente já circula há uns 4, 5 dias, que carcereiros seriam ouvidos. Ontem novamente circulou essa informação, mas o fato é que oficialmente isso ainda não existia. Agora não, agora mudou de figura porque existe um documento assinado por ele e com... Por isso que eu digo que tem, na minha opinião, foram uma estratégia muito bem bolada da defesa, divulgar as informações, principalmente
aquele chilique que eles deram lá falando que queria a OAB, porque eles não tiveram ainda acesso ao inquérito, que eles não tiveram contato com o seu cliente. Aí, ó, cai tudo por terra. Detalhes com uma certa riqueza de detalhes, inclusive. Agora, mesmo que ele tenha limpado a casa, seguindo orientações que ele procurou na internet, usado todos os produtos químicos disponíveis, mesmo que ele tenha feito tudo isso, alguns resquícios ficaram. A polícia encontrou alguns vestígios de sangue, o fio de cabelo, sangue inclusive no local onde ele disse que limpou. No final, parece que confessar era mesmo a única saída para o Michael, não, Cabrini? Olha, ele poderia continuar ficando em silêncio. Ele teria essa opção, de certa forma até recebeu essa orientação dos advogados, mas durante a madrugada ele acabou mudando de ideia. Aí é que entra a habilidade dos investigadores, aí é que entra o tipo de conversa que eles tiveram, inclusive envolvendo a possibilidade de ele ter um contato com a mãe. Mas o fato é que ele poderia ter permanecido em silêncio, ele poderia ter ficado negando. Existem dentro da história dos crimes do país, vários casos de condenados que jamais confessaram, embora a riqueza de provas sempre tenha determinado que eles, de fato, cometeram um crime. No caso do Michael, não. Agora ele confessou. E o que a grande pergunta que ele fez nesse instante é se ele está protegendo alguém ou não em relação a esse crime brutal que foi cometido. Você ouve ao vivo aqui no Fala Brasil a apuração do jornalista Roberto Cabrini sobre um crime que todo o país acompanha de perto, um mistério sobre quem matou Vitória, 20 dias de investigação. Cabrini, há vários laudos periciais para sair que podem esclarecer de vez esse crime e mostrando, inclusive, se Michael pode ou não estar escondendo alguém ou alguma coisa. Se há mais alguém, o DNA, o material genético de mais alguém dentro da cena do crime. Haja vista que a polícia falou que Vitória teria sido abusada sexualmente, que haveria, inclusive, a participação de mais de uma pessoa nessa cena do crime. Michael diz que não, que cometeu o crime sozinho. A minha pergunta para você é a seguinte: nesse quebra-cabeças que vai sendo montado nos últimos dias, o que te chamou mais a atenção na postura de Michael? E nesse depoimento longo que você disse que ele deu durante a madrugada, assinado por Michael, confessando o crime, ele fala algo sobre o corpo de Dona Edna, aquela mulher encontrada próximo do local do crime de Vitória? Isso não foi mencionado nesse momento. Ele se concentrou principalmente no assassinato da Vitória, usando-se como argumento o fato de que, segundo ele, estaria sendo chantageado, é um homem casado, estaria sendo, segundo o depoimento dele, chantageado, e essa discussão teria voltado dentro do carro. Mas o fato é que ele a perseguiu, ele sabia exatamente onde ela iria descer do ônibus. Ele sabia exatamente onde ela ia descer do ônibus, não conseguiu encontrá-la e mesmo assim continuou a perseguição e só foi avistá-la quando ela estava caminhando de volta para casa, segundo palavras dele. E ele conta que ela entrou voluntariamente no carro. Esses são os detalhes que ele apresenta, mas ainda existem vários detalhes que devem aparecer. A confirmação do sangue, ainda não existe uma confirmação oficial do sangue, embora seja nesse momento, segundo o próprio relato dele, muito provável, tanto o sangue encontrado no carro quanto aquele encontrado na casa dele, no banheiro. Até porque ele conta que ele deixou o carro no porta-malas, portanto, a casa não foi usada como cativeiro, segundo ele afirmou, a casa não teria sido usada como cativeiro, mas que ele entrou na casa para se lavar, e esse sangue tem encontrado no banheiro, tem muita possibilidade, muita chance, de fato, de ser da Vitória Regina, Edu. Obrigada por enquanto, Roberto Cabrini, com as informações sobre a confissão do suspeito preso, Michael, do assassinato da jovem Vitória Regina. A gente começa... Bom, a gente vê então aí que foi ele, não estou falando que é a verdade, mas é ele quem acusou ela de ter sido amante dele. Ele é um homem casado e ela era uma novinha que estava doidinha ali com um negócio pegando fogo pro lado dele. Complicado, né? Daqui a pouco vai aparecer uma galera me xingando aqui nos comentários, sendo que não é a minha opinião, não. Tô falando aí, transmitindo o que eles passaram, né? Que a culpa é da vítima. Agora, ele é vítima da sociedade. Ele é. Porque ele teve um amante com uma novinha,
Amante com a novinha é ótimo, né? Teve um suposto caso com a novinha, aí ele tem o direito de fazer... Olha o fim da picada, hein? E que lógica. Particularmente, eu não acredito nessa história. Não acredito. Ele só contou essa, minha opinião. Só contou essa por quê? Pura e simplesmente apareceu agora esse detalhe, essa prova contra ele, que é as fotos no celular. Se não fosse isso, jamais ele... Meu irmão, jamais. Bom, mas comenta aí a sua opinião. Não se esqueçam que eu vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para você não perder nenhuma notificação de tudo que eu posto aqui nos meus demais canais. Eu vou ficando por aqui, agora bateu o meu almoço. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui.